muito bom dia! Você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar, a gente vai iniciando mais um TV Mar News nessa manhã, gente, de quinta-feira, hoje 7 de outubro. E para você que está acompanhando a nossa programação, a gente sempre te fala, né, que se você precisa sair de casa e não quer perder o TV Mar News, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão, tá muito fácil. Mas a gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, então acessa o site www.gazetaweb.com. Lá no cantinho da tela você vai acompanhar então toda a nossa programação ao vivo e vai se mantendo também muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado, tá? E a TV Mar, claro, também está presente nas redes sociais, então segue a gente no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube, tá? Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa aqui lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Então confie na inteligência, faça a Apvida. A Apvida é saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, e conferindo os principais destaques dessa manhã. Olha só, irregularidades na CESAL, destaque aqui da Gazeta de Alagoas. Ministério Público Estadual abre procedimentos para apurar fraudes em plantões e supersalários. Secretário se cala sobre calote na compra de respiradores. Mais acima, a gente tem mais destaques também. A SAU insiste em reajuste. Conta de água fica 8,085 mais cara aqui no nosso estado. E a gente que vai sentindo sempre esse peso no bolso da gente, né? 96,4% dos infectados por Covid em Maceió estão recuperados. Setores produtivos do estado apoiam passaporte da vacina. E passagem aérea em Alagoas é a mais barata dos últimos 12 meses. Dia das Crianças deve movimentar 24 milhões no comércio. A gente passou ontem informações a respeito da expectativa de vendas para esse Dia das Crianças, né? E a gente tem aqui, olha, destaque também de esporte. O Brasil visita hoje a Venezuela buscando manter o 100%. O Canal Esporte vai trazendo mais detalhes para vocês, porque agora a gente vem ao vivo com o Viderlan Araújo, que vai repercutindo hoje aqui no TV Mar News a situação daquele professor que abusou algumas alunas suas, né, crianças entre 10 e 13 anos de idade no município de Rio Largo. Viderlan traz a atualização desse caso agora para a gente. Viderlan, muito bom dia. É isso mesmo, Porlane. Bom dia para você, bom dia para os telespectadores da TV Mar. Estamos acompanhando o caso, até porque desde o início da semana, quando o assunto ganhou uma repercussão muito forte, na semana passada, para ser mais específico, mas no início da semana, nós já falávamos a respeito dessa situação. E acompanhar os desdobramentos deste caso, até pelo fato mesmo do envolvimento de um professor e de um motorista, segundo as denúncias. São mais de 30 denúncias até aqui. E a associação AME, ela tem acompanhado exatamente todo o processo. Nós vamos conversar com a advogada Júlia Nunes, que tem acompanhado o caso, ela como presidente também da AME. Júlia, muito obrigado, inclusive, por estar aqui conosco. Quais são as últimas novidades a respeito desse assunto na cidade de Rio Largo que chocou o povo alagoano? Bom dia. Bom dia e muito obrigada. Sempre é bom. A imprensa tem ajudado muito a gente para poder dar força e não silenciar as mulheres. Hoje, a sensação das vítimas é de temor. Elas temem por sua vida e por sua segurança, porque após ser formalizadas as denúncias, ainda não tem informação nem sequer se os agressores eles foram ouvidos dentro da delegacia. Nosso pedido e elas imploram para que a justiça ela seja célere e rápida, já que eles significam um perigo para a sociedade no ponto de vista dessas meninas. Para o nosso telespectador entender toda a história, Júlia, vamos falar do princípio da denúncia, de como surgiu, a quantidade de denúncias também, até chegar ao ponto que agora fica sob efeito, pelo menos, de uma decisão da justiça. Semana passada, um dos nossos colaboradores, que faz parte da minha segurança, entrou em contato desesperado, dizendo que sua filha tinha sido molestada. De imediato, a gente foi verificar e descobriu que existia um Instagram fake. O Instagram fake foi feito por uma aluna do colégio e ela colocou frases sem identificação nenhuma. São frases utilizadas habitualmente por seu agressor. Essas frases elas eram tão usadas normalmente
que houve uma identificação por diversas meninas de Rio Largo e assim elas começaram a se unir. São mais de 30 relatos de abuso sexual, de importunação sexual, até mesmo de estupro. Juntando as 30, a gente teve contato com a maior parte dela, formalizamos muitas denúncias através do boletim de ocorrência. Durante essa semana nós estivemos na delegacia de Rio Largo, a nossa equipe multidisciplinar, psicólogo e advogado, acompanhando a oitiva dentro da delegacia e esperamos agora que as providências através da justiça sejam tomadas, porque por parte da maioria das vítimas já foram. E se você é vítima que está em casa, procure a Associação AME ou o Conselho Tutelar de Rio Largo para que a gente possa ainda ter mais forças falando com vocês. Júlia, é muito importante dizer que essas acusações, elas não vieram à tona agora. Tem algumas situações já registradas há mais de uma década, não é verdade? Verdade. E o importante nesse contexto geral é que todas as vítimas passaram a informação que sim, que informaram a instituição de ensino. Há 10 anos atrás, uma menina foi beijada à força e o rapaz se esfregou nela. Segundo a informação da própria vítima, ela procurou a seus coordenadores, contou o que tinha acontecido. Foi colocada a vítima, uma menina de 11 anos, na frente da sua coordenadora e da frente do seu agressor, para dizer na cara do agressor o que tinha acontecido. Então, quando fala-se de informação, é que elas passam, que foram informadas e que foram silenciadas. Foram silenciadas descredibilizando a palavra da vítima. Como? Você não é verdade, ele jamais faria isso, ele é um excelente profissional, ele é muito querido. E é a oportunidade que eu tenho para dizer também que muitos agressores são muito queridos. Porque o agressor não vai sair com um taxado na cabeça dele, na testa, que ele é estuprador. Agora, Júlia, o colégio também se posicionou, emitiu uma nota dizendo que está disposto a colaborar com os esclarecimentos e com tudo que for necessário para poder dar celeridade e tentar trazer, pelo menos assim, um pouco de clareza nesta situação, ou totalmente clareza nessa situação. Como a associação recebeu a nota emitida pelo colégio? É o mínimo que se deve fazer. Deveria ter sido feito há 10 anos atrás e todas as vezes que foram notificadas. Uma das vítimas, e que foi a menina que fez o Instagram, ela foi, de certa forma, ameaçada. Ameaçada não é o termo correto, porque ameaça é quando fala do injusto, né, e grave. Eles entraram em contato dizendo para ela que ela ia responder criminalmente, ou os pais dela. Uma outra vítima, que é muito conhecida nas redes sociais, que foi ela que deu a evasão, que é filha do nosso colaborador, ela também foi procurada e foi feito um boletim de ocorrência. A escola fez um boletim de ocorrência contra uma das vítimas, dizendo que estava sendo alvo de crimes cibernéticos. A primeira nota emitida pela escola foi dizendo que havia um fake news, que estava sendo vítima e alvo de fake news. Então, que bom que a escola agora reconheceu a gravidade dos fatos e se propõe a ajudar e esclarecer. É o mínimo. Agora, daqui para frente, deixamos na mão das autoridades para que vejam de quem é a responsabilidade, quem foi conivente e quem não foi conivente. E que todos respondam. Só não pode responder nesse contexto geral é uma vítima que teve a coragem e a decência de gritar para o mundo a sua dor. Esteve dentro dessa lógica que você acabou de narrar, um pouco de precipitação também do colégio em classificar fake news diante de um fato narrado pela própria pessoa que teria sofrido esses atos. Você acha que é um pouco de precipitação juridicamente? Meu amigo, eu não posso definir como precipitação. Eu posso colocar de uma forma geral como os procedimentos acontecem. Toda instituição, seja esse colégio ou todos os demais, que saem uma nota, ou um informativo, ou alguma denúncia, o que é que eles tentam fazer inicialmente? Não estou dizendo que é o caso específico, mas o que é comum? O comum é inicialmente dizer que não é verdade. Depois que as autoridades tomam conhecimento ou que existem provas, o que é feito? Não tem nada a ver com isso, ao afastamento. Para somente no final ocorrer, quem sabe, um pedido de desculpas. É assim que funciona. É assim que funciona no Brasil inteiro. Foi assim que funcionou em tudo. Hoje, esse caso daqui, ele está repercutindo muito nos bastidores e costumo dizer que é o segundo caso de João de Deus. Só que dessa vez, o João nem nome de Deus tinha e não era no estado dele, era aqui em Alagoas. A respeito do professor e do motorista, é de se esperar que eles sejam convocados para prestar esclarecimentos? Como é que tem sido também acompanhada essa situação pela associação, que aguarda também um desfecho dessa história, Júlia? A nossa reivindicação é por prisão, por considerar um perigo social. Se eu tenho 30 relatos de que houve violência nesses 10 anos,
que é que vai fazer parar um agressor? O que é que faz parar o agressor se não for uma penalidade? Até para servir de modelo e exemplo para as demais instituições e para os demais agressores. Se a Justiça de Alagoas, se as autoridades alagoanas não se posicionar com firmeza e força para frear essa agressão, outros virão. E aí acontece muito pior. As vítimas que estão em casa, porque eu sei que tem muita gente aí que está me assistindo que já foi vítima de violência, inclusive por esses agressores e que estão temendo por sua vida, porque eu recebi essas meninas, eu conversei com elas e muitas delas não quiseram formalizar a denúncia por medo. Então, depois que a gente tiver uma resposta do Estado, ela vai sentir firmeza para ir dentro da delegacia, para ir na associação AME e formalizar. Então, ouvidos eles serão. O que a gente não quer não é ouvir. A gente quer que seja aplicada a pena imediata, por achar que essas meninas correm risco e por achar que outras possam vir a ser vítimas de violência também. Esses crimes, Júlia, cometidos por esse professor, teria como trazer dentro dessas narrativas que você já ouviu, algumas práticas, por exemplo, para o nosso telespectador entender? Das mais leves para as mais graves. As mais leves eram tidas como brincadeira, o que não é brincadeira a partir do momento que invade a sua intimidade e a sua sexualidade, principalmente se você for menor de 14 anos. Então, um belo dia, ele aplicava uma prova dentro de uma sala de aula e decidiu ir ao banheiro e para dizer que ia se masturbar no banheiro, ele fez o gesto obsceno na frente da sala. Outra questão, sempre brincadeiras maldosas, brincadeiras criminosas, que não é brincadeira. É dizer que você está gostosa e quando você acha qualquer coisa ruim, ele diz que não é você que estava falando da comida. Passar a mão em você de alguma coisa, beijar força e aí vai agravando, como uma das vítimas que falou em alto e bom som, obviamente de forma trêmula e temerosa, mas contou que iniciou ele passando a mão, um deles, passando a mão na perna dela enquanto ele fazia o transporte escolar e depois obrigando ela a ter relação sexual, que algumas pessoas hoje que nos procuraram também nos inbox disseram que ele dizia que ela era namorada. Não se namora com meninas de 11 anos. Não se namora com pessoas abaixo dos 14 anos. Não há namoro, é crime. Júlia, uma última situação que eu gostaria que você falasse sobre esse caso é a respeito do tempo. Quanto mais o tempo passa, essas pessoas que denunciaram, elas correm um risco. Como a associação tem acompanhado também o processo de segurança dessas pessoas que criaram coragem para poder denunciar todos esses atos de abuso sexual, de estupro e de outras situações também aplicadas na lei? Nosso pedido diretamente ao delegado responsável pelo caso é que não fossem repassadas informações sobre os dados das vítimas. Era o primeiro ponto. Para que ele não tivesse conhecimento. Ele pode saber o processo quando está dentro da delegacia, que é o inquérito policial, ele não tem legítima defesa e o contraditório. Então ele não precisa ter dados, que vai ter dados quando for para o judiciário. Mas a Associação AME está fazendo fortalecimento psicológico, está com o assistente social em contato diário, para que se acontecer qualquer coisa, eu digo a ela, se cair uma folha em sua cabeça, obviamente que de forma criminosa, a responsabilidade serão desses agressores, porque elas não têm inimizade, são crianças e adolescentes. Júlia, eu quero agradecer por seus esclarecimentos. Eu acredito que nós vamos ter novidades nos próximos dias. Eu acredito que também é uma expectativa sua. E para poder encerrar essa sua participação, gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que criaram coragem para apresentar a denúncia diante dessa situação que nós estamos acompanhando também com muita expectativa, para que os fatos eles possam ser esclarecidos, envolvendo o professor, motorista, o colégio e as vítimas. Por favor, Júlia. Para as vítimas que já formalizaram a denúncia, eu tenho orgulho de vocês e eu digo isso para vocês todos os dias olhando nos olhos de vocês. Vocês não são meninas, vocês são guerreiras, mulheres que estarão fazendo história. Por você, justiça por você, pelas vítimas que já passaram e principalmente para que não ocorram novas vítimas. E se você que está em casa não formalizou sua denúncia agora, é necessário que você grite alto e tenha certeza absoluta que você não estará só nessa luta, porque essa luta que eu carrego no peito aqui é a luta da Associação AME, é a luta das outras minas de Rio Largo, é a sua luta para modificar a história de Alagoas, não só da sua vida. Com certeza absoluta, justiça será feita, porque eu ainda acredito na justiça dos homens e principalmente na justiça divina. Muito obrigada. Participação da presidente da AME, associação que é uma instituição voltada, Porlane, a atender vítimas de violência e que tem acompanhado esse caso que envolve
professor, motorista e alunas de um colégio na cidade de Rio Largo, na região metropolitana. E nós vamos trazer mais detalhes no decorrer da nossa programação, acompanhando, claro, o posicionamento da Justiça diante também do prazo que existe para prestar esses esclarecimentos. E nós vamos trazer mais detalhes no decorrer da nossa programação. Eu estou ao lado do Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, e volto com você nos estúdios da TV Mar Canal 525 para a sequência do TV Mar News. Daqui a pouco estaremos de volta com mais informações ainda hoje nesta edição. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Imagine você o quanto que deve estar sendo difícil para essas crianças ter que denunciar essa situação, ter que reviver o abuso que elas já passaram, né? E recontar uma, duas, três, sei lá quantas vezes para que essas investigações, esse inquérito então seja concluído. A gente precisa frisar aqui sempre, gente, uma coisa muito importante que a Júlia falou, que não se namora com criança. Abaixo de 14 anos não se namora, isso não é brincadeira, não existe namoro com crianças abaixo de 14 anos de idade. Isso é crime e precisa ser, esses dois rapazes precisam ser responsabilizados. Rapazes não, né? Esses dois homens precisam ser responsabilizados. E eu espero que essa fase de denúncia seja logo avançada para que o nome deles e o rostinho deles possam, então, ser de fato mostrados para a sociedade. Porque eles não tiveram vergonha na hora de fazer isso com as vítimas, né? Como então mostrar quem fez isso, né? Importante, eu gostaria de saber quem foi. A gente continua falando sobre crime. Um homem pede recompensa, está dando recompensa para quem encontrar o seu caminhão que foi roubado. Era a forma, então, de sustento que ele tinha, né? Que traz mais detalhes a respeito desse caso agora é Fernando Palmeira. A violência não para em Alagoas e, quando não há violência física, é uma violência também patrimonial, além dos fatores psicológicos que ficam. Cidadão trabalhador com o seu caminhãozinho, que trabalha com frete, infelizmente, teve um telefonema, foi até o local onde os seus algozes estavam, final de tudo, simplesmente perdeu o carro assim. E, graças a Deus, saiu ileso, sem nenhum ferimento. Eu vou começar essa entrevista com o filho da vítima, que é o Alexandre de Melo, e ele vai nos falar o que realmente aconteceu. Diz aí, Alexandre. Ele foi recebido um telefonema, né? O mesmo, esperou meu pai na Tupã, e ao chegar lá, ele foi diretamente ao local que era fazer o frete, que era depois de Lindóia. Chegando no local lá, já tinha dois indivíduos lá esperando, o mesmo, e foram acionar o assalto e levaram o caminhão, né? Um ficou com ele lá 40 minutos esperando, o outro levar o caminhão, e depois foi libertado, né? Quantos elementos faziam parte dessa gangue? Três elementos. Trio, todos armados? Um só armado. E deram a voz de assalto. Não agiu de violência, mas é o medo que fica, né? Fica a questão do medo, né? De imediato, as providências junto à polícia, boletim de ocorrência, como é que foi? A gente fez o boletim de ocorrência, informou a PRF, né? Pelo site e tudo, mas nenhum êxito no momento. Bom, vocês estão colocando aí um carrinho, juntar dinheiro para comprar, é um Opala. Isso. E vocês estão dando aí como incentivo a quem souber do paradeiro desse caminhão. Vamos repetir a marca do caminhão, a cor é vermelha, né? Vermelha, F4000 vermelha. F4000, o ano do caminhão? É 2004. 2004. Então fique à vontade para falar dessa recompensa que vocês estão aí colocando, um Opala à disposição daqueles que souberem do paradeiro, principalmente do caminhão. Dos bandidos fica por conta da polícia. Por conta da polícia. Eu peço encarecidamente, né? Quem tiver alguma notícia, alguma coisa sobre o caminhão, a gente está dando de recompensa aí um Opala 89 como recompensa. Com alguma notícia verídica, né? Que seja bastante verídica, que a gente está dando de incentivo. Trabalhador, motorista, o caminhão de frete, Cícero Alexandre, de 60 anos, foi vítima desse assalto e desse roubo do caminhão, né? Como é que foi a sensação lá na hora? Eles me chamaram para eu fazer esse frete e quando eu chegou lá na Primavera, mandaram entrar no Aceito das Canas e lá anunciaram o assalto. Um me levou uns 100 metros lá para a mata, lá ficou com um revólver ponteando para o meu lado, enquanto o outro levava o caminhão. Qual foi a sua reação no momento?
A minha reação não foi nenhuma. Eu só esperava uma coisa pior, né? Eles me matar, atirar em mim. Só essa reação. E vocês chegaram a ter pelo menos uma fotografia com parte da fisionomia de um dos elementos? Não, um era um moreno baixinho forte, camisa vermelha, e o outro era um magrinho, um galego, que eu peguei no meio do caminho quando o outro mandou eu parar. Aí ele subiu em cima do caminhão e quando mandou eu entrar lá dentro do condomínio lá e desceu do carro, já reagiu ao assalto. Você não tem a mínima ideia da posição, por onde eles fugiram, para onde foram? Não tenho ideia não, porque lá nesse canto que eles me levaram, nessa chácara grande, elas têm saída de lá para o Polo, tem saída de lá para Chão do Pilar, por dentro das canas, tudo ali é a saída. Na parte alta de Satuba, ali já para o município do Pilar, né? Foi. Ali de frente aquele posto de gasolina que fica ali, né? Eles mandaram entrar para dentro das canas e de lá... Bom, BO já foi feito, a polícia já está no encalço desses elementos, até agora nem o rastro do caminhão, e vocês colocando aí um Opala para incentivar aqueles a auxiliarem na recuperação desse veículo. Fique à vontade para dizer, ou se quiser passar aí as coordenadas de telefone, como lhe encontrar, enfim, tudo isso para a gente pedir a Deus para que esse caminhão, seu patrimônio, seja recuperado. O número de telefone para contato é 829-9656-4460. Outro número, 829-8826-5785, para mais informações. Bom, a gente registra com tristeza mais esse incidente triste e serve de lição para todos nós. Muito cuidado com ligações telefônicas, não passe seus dados e quando você que trabalha com esses serviços externos, como frete de muda, de caminhão, outro tipo de trabalho que é fora do seu ambiente, da sua casa, do seu escritório, onde você trabalhar, todo cuidado é pouco. Claro que é muito difícil checar o que é que pode acontecer. Quem trabalha com transporte, principalmente, infelizmente, também está sujeito a tudo isso que já aconteceu com o senhor Alexandre. Mas a polícia está no encalço e vamos tentar, se tiver alguma pista, independentemente da recompensa ser um Opala usado, mas está em boas condições, é um incentivo que a família está dando, e aí você passa também a fazer parte dessa rede aí para tentar localizar esses elementos, mas em especial o patrimônio que o cidadão Sr. Alexandre precisa trabalhar. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro. Triste, né, gente? O sustento dele, o sustento da família que foi tirado por conta de criminosos. E recebi a informação de que mais um caminhão foi roubado também ontem. Agora, esse foi ontem, lá nas imediações de Batalha e Olivença, quando o rapaz teria saído também para fazer um frete. As mesmas características. Contrataram o serviço dele, roubaram o caminhão e o deixaram amarrado. E olha só, a gente passa mais informações também ainda, falando sobre o interior do nosso estado. Um alagoano de Senador Rui Palmeira morreu em São Paulo após ingerir sozinho uma garrafa de vodka. O jovem teria feito uma aposta com amigos. Anderson, conhecido como Ancinho, tinha apenas 22 anos. Ele bebeu uma garrafa inteira e em seguida começou a vomitar até se engasgar com o próprio vômito. Depois de 2 paradas cardíacas e broncoaspiração, morreu antes mesmo de ser atendido por médicos. Sem dinheiro para trazer o corpo para Alagoas, a família de Anderson iniciou uma campanha nas redes sociais para custear o traslado do corpo. Fica aí, gente, as informações a respeito dessa brincadeira de muito mau gosto, né, gente? Imagina só, qual é o corpo, qual é o fígado que vai conseguir processar 1 litro de álcool de uma vez só, né? Brincadeira de mau gosto que vem se repetindo, não é o único caso, inclusive acredito que você já tenha escutado outros casos parecidos como esse e vale a pena a gente mostrar aqui no TV Mar News para fazer um alerta para vocês, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações.